Outra coisa que assusta demais a galera e que obviamente tem tudo a ver, uma matéria que chega direto pra gente, dos nossos parceiros da TVC e da CNN, uma matéria da CNN, né, através da parceria da CNN com a TVC e com o MD1, chega pra gente uma matéria falando das enchentes, porque enchentes é um outro ponto muito perigoso dentro dessa questão de furacões, porque enchentes também acontecem em muitos casos, em muitos lugares, principalmente em periferias, em lugares muito baixos, de uma forma muito rápida. Essa matéria chegou pra gente há poucos minutos antes de começar o programa. É uma matéria da CNN Internacional, feita para o MD1 através dos nossos parceiros da TVC. Eu vou colocar no ar para vocês terem ideia do que está acontecendo. Roda. Uma das maiores preocupações com o furacão Milton é a maré de tempestade. O Serviço Nacional de Meteorologia está prevendo níveis de maré de tempestade que ameaçam a vida aqui. Então, o básico, uma maré de tempestade é um aumento rápido no nível da água, causado por ventos fortes que empurram a água para a costa em partes da Flórida. Estamos falando de 12 a 15 pés de água com essa tempestade numa maré. Eu quero dar uma ideia do que isso realmente significa, além dos números. Isso mostra uma maré de tempestade de cerca de 2 pés. Nesse nível, estradas costeiras de baixa altitude seriam inundadas com água. O próximo estágio seria uma maré de 5 a 8 pés. Isso é suficiente para submergir carros. Mas lembre-se, Milton deve trazer uma maré de tempestade muito pior, de mais de 10 pés. Pés em certos lugares, e isso é mais alto que um ônibus urbano. O primeiro andar médio de um edifício comercial geralmente tem cerca de 14 pés de altura, e a maré de tempestade de Milton pode alcançar um pé a mais que isso. Então é impossível saber com certeza neste momento onde isso tudo vai atingir e quando. Mas os lugares que enfrentam esses níveis catastróficos de maré estão de Tampa para o sul. Estamos falando de Sarasota, Venice, Port Charlotte. Eu sou Kate Bolduan, da CNN, para o MD1 Live na TVC. Pois é, para você ver, né, o tamanho e o perigo. Inclusive essa tempestade, né, esse furacão Milton, ele está com previsões históricas de inundações, e quando a gente fala dessas inundações, elas podem acontecer em vários lugares do estado, mas é claro, outra coisa que é muito importante a gente sempre entender e lembrar que muitas dessas notícias mais severas, mais violentas, mais assustadoras, estão se referindo geralmente, né, ao ponto de impacto inicial do furacão, ao ponto que o furacão, né, as cidades onde o furacão encontra. E hoje a gente tem uma região toda ali de Tampa, Fort Myers, Sarasota, que realmente já começaram a sofrer esse impacto e, enfim, aparentemente, pelo que tudo indica, vão ter uma destruição bem severa. Realmente é importante a gente saber filtrar. Eu tenho visto também muitas pessoas que estão aqui em Orlando, ou que moram em Orlando, ou enfim, falando, gente, pelo amor de Deus, a mídia brasileira tá botando um terror, porque o povo achando que a gente tá aqui. Mas, gente, a mídia, na verdade, só tá repassando porque a Flórida, imagina quantas cidades tem a Flórida, né? E essas cidades que vão sofrer um impacto, realmente o negócio tá sendo é muito feio, destrutivo, né? Então, assim, não dá pra falar, de repente, de cada cidade em si, mas quando estão se referindo ao furacão, à destruição que ele vai causar, que ele está causando já, são essas cidades de impacto. Por isso que a gente precisa saber filtrar, né? E quando levar adiante essas informações, deixar muito claro, que é o que a gente tem feito aqui, por exemplo, falando dessa região de Orlando, das cidades aqui próximas. E aqui, o Renan está aqui com a gente, falou, moro em Deerfield Beach e os ventos estão muito fortes. A Careza está aqui também falando que, né, está perguntando sobre os furacões, se acontece realmente nessa temporada e se são necessariamente nessa proporção. Não tem como a gente prever com tanta antecedência assim, né? Para vocês terem... E alguém perguntou com quanto tempo antes a gente consegue prever a chegada de um furacão. Para vocês terem noção, já faz o quê? Uns 3 dias que eles previram o Milton, né? Que a gente já começou, inclusive, esse é o 3º dia que a gente está fazendo esse boletim aqui, contando. Então, a gente recebe alerta nos telefones do próprio governo, né? Com as recomendações e tudo isso. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas, inclusive o Arthur, que está aqui com a gente de novo, Arthur Carrão, ele falou aqui, parece que subiu, cresceu ainda, já tá, parece que a 500 quilômetros o tamanho do... já subiu o raio, você tá falando? O raio, exato. Olá, pessoal, somos do Rio Grande do Sul, estamos acompanhando, temos muitos amigos por aí, Deus abençoe e proteja a todos. Obrigada, querido. Família Germano está aqui com a gente também. Queridos, bem-vindos. Up Rent-A-Car também está aqui com a gente, Paulinha, nossos queridos. Dani, bem-vindos. Inclusive, muito legal que eles estão prestando um serviço muito bacana para os clientes que estão aqui, né? Eu acho isso muito legal, a gente poder acolher, né? Eles visitaram até alguns clientes que estavam com medo hoje, mandaram mensagem
massagem, disponibilizar um telefone de contato para aqueles que tiverem qualquer tipo de dúvida. Então, isso é muito legal. E a Dani Martinez está com a gente aqui no nosso YouTube. Bem-vinda, Dani. Ela está perguntando sobre a preparação dos parques em relação aos animais, tipo Busch Gardens, Animal Kingdom. Gente, eles guardam os animais, eles têm todo o local para proteger esses animais. Não só eles, né? Disney, Todos, Busch Gardens, SeaWorld, principalmente esses parques que lidam com muitos animais, eles têm toda uma estrutura preparada e esses animais são todos recolhidos a esses cages, né? essas jaulas, a esses lugares, esses compartimentos, né? essas casas especiais. Então esses animais são todos recolhidos. Inclusive, a gente estava acompanhando ontem o Florida Zoo, né? O zoológico da Flórida aqui, já recolhendo muitos dos animais, inclusive os aquáticos, tá? Muitas informações, inclusive, são colocadas de uma forma completamente errônea, né, em relação a isso. Aliás, se você tá por aqui, se você tá numa casa de temporada, por exemplo, onde você acaba se tornando responsável por você e pelo lugar que você está, obviamente que isso já deveria ter sido feito, mas ainda não é tarde se você estiver nessa região aqui de Orlando, porque afinal de contas, como a gente viu, ainda vai levar um tempinho para o intenso chegar aqui. Então, assim, cuidado com coisas deixadas do lado de fora, desde mangueiras, latas de lixo, cadeiras de piscina. Flor, se você tem se tem na varanda. Exatamente. Tudo isso é necessário ser colocado para dentro da garagem, se disponível, se não em algum cantinho da casa, porque assim, dependendo de onde você estiver, dependendo do tipo de campo aberto, dependendo do tipo de vento que você pegar, ainda que aqui em Orlando, mas já num categoria 1, que é a previsão no momento, isso pode sair voando e causar, né, estragos. Ainda que fosse uma tempestade tropical, né? Exato. Não só estragos, porque os estragos dos males o menor, mas isso pode causar sérios ferimentos em pessoas que possam vir a ser atingidas com isso, de repente, quando algo é arremessado, por exemplo, para dentro de casa, através de um vidro. Então, assim, se tiver alguma coisa do lado de fora, né, você precisa ficar atento para que você possa recolher isso, né, e que isso não se torne algo que pode prejudicar você, sua família, quem estiver com vocês aí. Osni Júnior está aqui com a gente também. Beijo, querido. Ele falou, os tornados são imprevisíveis, podem se formar em qualquer lugar perto de uma tempestade. É isso aí. Exatamente, é isso mesmo. E sobre o Arthur também, bom ponto aqui, ele falou, um pouco mais forte, já começou a chover, começou aqui. Os parques têm inclusive equipes de veterinários de plantão monitorando todo o tempo. É verdade, gente. Inclusive acontece durante algum momento aí do ano, que tá no nosso roteiro do SeaWorld, essa coisa toda, que você consegue visitar o backstage do SeaWorld ali, você consegue ver como é o cuidado deles com os animais marinhos, com todos os animais ali do parque. E eu vou dizer uma coisa pra você, gente, é tão legal o cuidado deles assim. E tem uma estrutura por trás do que você vê das atrações ali que você não faz nem ideia a estrutura que eles têm de resgate com os animais, de cuidado com os animais. Muito diferente do que as pessoas pensam, né? Sim, eles cuidam, eles resgatam esses animais, aqueles que se recuperam 100% e conseguiriam sobreviver de novo no seu habitat natural, eles são devolvidos e só fica nos parques aqueles que realmente não se recuperam 100% ou que não conseguiriam viver novamente no seu habitat natural. Então, o trabalho que esses parques que têm os animais, sejam eles marinhos ou não, que eles fazem com os animais, assim, é algo realmente incrível. É verdade. E a gente